Fala, meus macumbeiros lindos, queridos, sem Exu, nem tente. Hoje estamos aqui voltando aos nossos vídeos no YouTube, né? Voltando aos vídeos no canal. Então a gente vai ter vídeos frequentes agora, falando de espiritualidade, falando de macumba, falando de Exu, de pombagira, falando no contexto geral, de forma simplificada. Aqui você vai entender a espiritualidade de forma prática. E hoje o nosso tema do nosso vídeo é: meu Exu é muito bom de trabalho. Henrique, meu Exu é maravilhoso de trabalho. Ele atende bem, ele é bom de sala, ele resolve a vida das pessoas, mas só que tem um problema. A minha vida não anda. Existem muitas oscilações, então a gente vai falar de Exu de trabalho, Exu tutelar, que é muito importante a gente saber, porque dentro de 15 anos da minha vivência espiritual, eu incorporei um único Exu. E esse Exu, né, é um Exu muito bom para trabalho, é um Exu muito bom para consulta, para atender clientes. Nossa, é um Exu assim maravilhoso. E o que eu vou trazer para você são relatos das minhas experiências, não é do que o fulano falou, do que o Beltrano falou, é eu, Henrique, falando para vocês das minhas experiências. Então tudo que eu passo aqui dentro desse canal é vivência, não é achismo, não é coisa da cabeça, entendeu? Como a gente vê por muitos lugares aí, tá? Então a gente vai falar desse tipo aqui. Esse canal é para explicar na prática realmente o que acontece, né, com as pessoas que muitas das vezes não têm terreiro e estão cultuando suas entidades dentro de casa. Se você ver, tem muitos vídeos aí já falando a respeito, trazendo alguns conhecimentos que eu aprendi e que também me foi dado pela ancestralidade. Então, voltando ao assunto de meu Exu, minha pombagira, independente, é muito bom de trabalho, acontece muitas coisas, tá? Então acontece muitas coisas para as pessoas entenderem, as pessoas entendem, as pessoas recebem o agnósio, o conhecimento, o Exu vai lá, trata, resolve o problema da pessoa e, minha vida, Henrique, minha vida não anda legal. Muitas das vezes eu tenho oscilações, ainda mais pessoas que trabalham com a espiritualidade, muitas das vezes, né? E dentro de terreiros, né, fazem a caridade, né? Que não é um contexto agora que eu quero abordar a respeito da caridade. Eu tenho a minha noção de fazer caridade, as pessoas têm as noções dela de fazer caridade. Eu acho que sim, caridade é importante, mas só que desde que você não tire de você para dar para o outro. Então, vamos partir do princípio que a gente não dá o que a gente não tem. Tá, se você não está com saúde mental, você vai dar saúde mental para alguém? Se você não está com saúde agora, você vai ficar incorporando, gastando sua saúde para dar para outra pessoa? Né? Então, varia vários esses contextos. Então, primeiro você tem que estar bem, se melhorar, trabalhar o seu ser, desenvolvimento pessoal, como disse o Sete, incorporar, todo mundo incorpora. Desenvolvimento pessoal é você aprender com aquilo e colocar em prática na sua vida. Você vê as coisas mudando na sua vida, você testar as coisas em você, desde de um banho até um trabalho, uma maneira que você aprendeu de acender vela. E isso é muito importante e as pessoas esquecem disso, tá? O Exu, eu passei por isso 15 anos, trabalho, não deixei o meu amigo, a gente agrega os amigos, a gente não afasta os amigos porque outros entraram e estão resolvendo certos tipos de coisa, né? Mas eu durante muito tempo eu trabalhei com o Exu, onde ele era muito bom de consulta, um Exu que falava, e fala ainda muito bem, um Exu que faz a pessoa mudar, sabe, na palavra, né? Que hoje é muito difícil a gente ver, né? A gente vê muitos pavões enfeitados, vê um monte de gente Exu que mais pergunta do que traz a resposta, né? A gente vê hoje um cenário crítico, mas que faz parte, porque senão os bons não se destacaria, né? Se não tivesse essas situações. E esse Exu, ele durante muito tempo, ele trabalhou muito bem comigo, trabalha muito bem, como eu disse. Ele fez coisas assim mirabolantes para as pessoas, mas eu vivia numa oscilação. Eu vivia numa oscilação de relacionamento, né? Eu vivia numa oscilação financeira, de altos e baixos. Às vezes tinha muitos clientes e às vezes não tinha quase ninguém.
certo? E por não ser um Exu, né? Por esse caminho, por essa medicina desse Exu não ser aqui me beneficiaria, para os outros é ótimo, e tanto que a gente trabalha até hoje com ele para benfeitoria dos outros, porque eu vi ele fazendo a pessoa ficar, já está com um concurso ali, vamos colocar uma suposição para vocês entenderem como que é. A pessoa estava num concurso, chegou uma pessoa para mim, ela estava num concurso, esse concurso já ia encerrar, então quer dizer, o concurso dela não ia ser mais válido, ela precisava entrar naquela, e não, as vagas ela estava em, o número dela era 350 e pouco, então pensa, para chamar ela era impossível. Ela chegou com essa demanda em setembro por aí, em dezembro ia acontecer isso. Ia encerrar e não ia chamar mais ninguém daquele concurso, ela ia ter que fazer um novo concurso. Pois bem, o Exu começou a trabalhar em cima dela, fez um trabalho em cima dela, né? Principalmente mental, a primeira coisa é o mental. Para mim, a primeira coisa é o mental. A pessoa tem que entender que ela é merecedora daquilo. Se ela não entende que ela é merecedora, não tem santo, não tem Exu que faça milagre. E ele começou a trabalhar no mental dela e isso começou a desenvolver que ele falou que esse concurso ela ia ser chamada. E até eu falei assim, mas como, né? Impossível. Mas aos olhos de Exu nada é impossível, né? É a boca que tudo come e os olhos que tudo vê. Então o Exu cumpriu com a palavra. Prorrogaram para mais 2 anos. E no outro ano, em março, ela foi chamada e está trabalhando até hoje, concursada e tudo mais. E até para mim aquilo foi uma surpresa muito grande, né? Dentre várias outras coisas que aconteceu. O que eu quero dizer é que não é que quer dizer que o Exu não me deu benefício. Quer dizer que aquele maneamento comigo, com a minha persona, eu precisava de outra coisa. Eu precisava de outra medicina, de outro tipo de ancestralidade. Não quer dizer que esse Exu não está na minha ancestralidade. Sim, ele está e até hoje vive nela. Só que para mim, para minha melhoria pessoal, para dar uma solidez, para dar constância nas minhas coisas, precisaria de outro Exu, outro ancestral que já estava ali presente, mas adormecido, desconhecido por mim. Entende? E muitas vezes a gente vê muitos questionamentos. Pô, o Exu é poeta, mas só que, para mim as coisas não acontecem. Aí a pessoa fica frustrada e acaba não entendendo o que está acontecendo com ela, que ela precisa equalizar. Pensa no sistema espiritual, ele precisa se equalizar. E muitas das vezes você puxa, por quê? Porque você entrou no terreiro, o Pai de Santo falou que aquele Exu era seu, entendeu? E pode ser seu, pode pertencer, mas ele não é o que vai melhorar, trabalhar em você o que você precisa. Trabalha muito bem nos outros, mas em você não é aquilo, não é aquilo que sua ancestralidade deseja, o que você precisa. E eu peguei, né, por dentro de terreiro, a mãe de santo viu o Exu, comecei a trabalhar com o Exu, e depois de muito tempo eu vi e falei, cara, é um Exu ótimo, maravilhoso, mas eu sentia que faltava algo precisava encaixar naquilo. Minha pombagira sempre sustentou muito, eu acho que isso que me ajudou a dar uma equilibrada na minha vida, porque a pombagira, ela é uma ancestral minha que eu devo o meu trabalho, eu devo a internet, eu devo a ela, né? Ela que me colocou, falou vai, porque eu não queria mexer com espiritualidade, né? Cuidar das pessoas, ser oraculista e tudo mais. E a pombagira me sustentou, deu uma equilibrada ali, mas vinha de muitos altos e baixos, muitas coisas, né? E eu percebi que faltava algo, eu precisava de algo. Então eu fui em alguém, né, responsável, alguém que eu avaliei que era interessante para mim, uma pessoa que estudada, que tem o conhecimento, que tem a gnose, sabe mexer com essa ancestralidade, sabe mexer com o Exu pombagira. Fiz um oráculo com ele, percebi que o meu Exu tutelar era um Exu de uma falange de Calunga que eu nunca nem imaginei que eu teria um Exu de Calunga, pequena, né? Então eu não imaginaria, para mim eu era da encruzilhada, porque eu gosto de comunicar, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto
de estar no meio das pessoas, eu sou bom em fala, e lógico, porque isso eu também carrego dentro da encruzilhada que me trouxe, né? Tanto que minha pombagira é uma pombagira cigana, então ela encruzilhada aí, a gente sabe que esses povos ciganos, eles são muito comunicativos, são muito de movimento, gostam muito também de festa, de comunicar, de estar perto das pessoas, né? Então, assim, quando eu vi aquilo lá, eu até assustei, mas quando eu soube que o meu tutelar era um Exu de Calunga, eu falei, ok, vamos ver qual que é a mudança que o Exu vai trazer para mim, né? Porque uma coisa as pessoas falaram, outra coisa é você testar, então você precisa testar. Comecei a fazer os agrados, comecei a ir no cemitério, comecei a me afinizar, porque não é a entidade está ali. Quem tem que trazer, qualquer entidade que você se afinizar, ela vai te acolher. É isso que a gente entende. E muitas das vezes nós nos afinizamos com entidades que no momento que estamos passando, né, como essa entidade, esse Exu que trabalha comigo, né, mas não é o meu tutelar. Me ajudou muito diversas vezes, com conversas, com gnoses, eu tenho só a agradecer a ele, tá? Mas quando eu comecei a mexer com esse espírito da Calunga, que é o meu tutelar, eu comecei, por si só, eu comecei a ter mais uma solidez, as coisas começou a esclarecer, o oráculo da pessoa que foi falado, porque isso que a gente tem que ter pessoas que cuidam de nós, a gente cuidando das pessoas, precisamos, não adianta você fazer tudo por conta própria. Não adianta você, se você está com feitiço, como você vai desmanchar o feitiço? Você precisa de alguém. O enfeitiçado não desfaz, entendeu? Lembra daquela teoria? Tudo que você pode dar aquilo que você tem. Então não adianta você fazer certos tipos de coisa sozinho. Tem coisas que podemos fazer, mas tem coisas que não. E eu comecei a vivenciar, comecei a trazer esse Exu para dentro da minha vida, né? E ver as mudanças e as coisas muito poucas, né, que eu não posso falar ainda que coisas mirabolantes, mas eu comecei a entender muitas coisas que acontecem na minha vida, começou a dar clareza na minha vida, né, a respeito da minha vida pessoal, a respeito do meu trabalho também, entendeu? Eu comecei a cultuar de forma diferente, esclareceu muitas coisas, tomei atitudes que eu não tomaria, e eu tô me sentindo muito bem, e eu tô sentindo que as coisas só tendem a melhorar, as coisas tendem a solidificar, porque lembra que eu falei, vivia numa inconstância, então as coisas começaram a solidificar. Então o que eu venho trazer nesse vídeo é muito importante, é um relato sim, mas é muito importante muitas pessoas não vão passar por isso, mas a maioria passa, porque o fulano falou, deu a entidade, porque o pai de santo falou, porque a entidade naquele momento ela se manifestou porque você não teria capacidade de entender aquele conhecimento para você foi bom, não é desagregar. Hoje eu agreguei, hoje eu já tenho um Exu que eu sempre trabalhei e agora agreguei outro, onde é ele que vai me cuidar. Esse Exu que vai me cuidar, o que eu preciso para meu caminho, para minha vida. O outro na espiritualidade, formidável. Mas e para mim? Eu preciso para mim ter um bom relacionamento, um bom trabalho, bons clientes, né? Financeiro, que você não pode ficar indo. A gente espera do que do financeiro? Ter liberdade financeira. Então, é tudo isso que eu venho falar para vocês. Então, precisa ser feita uma consulta oracular. Se você está sentindo, repara na sua vida. Você não pode ficar cuidando da vida dos outros e não reparar na sua. Eu sou um cara que eu sou muito, tem hora que eu me isolo e começo a fazer análises clínicas de mim mesmo, porque você pode mentir, eu posso mentir para outro, para fulano, para ciclano, mas para mim eu não consigo mentir, porque eu próprio sei que eu estou mentindo para mim mesmo. E está sendo maravilhoso essa experiência com o Exu de Calunga, onde eu sempre achei que existiria um Exu de encruzilhadas na minha vida, né? E existe, eu tenho um movimento da encruzilhada, mas eu também sou um cara muito analítico, um cara muito espiritual, e isso está me ajudando muito para solidificar, né? Porque Exu de Calunga é terra, né? É o chão, é uma coisa muito introspectiva, então é uma análise muito grande que você faz a respeito de você, são coisas muito sólidas, não pode não ser muito rápidas, mas quando elas plantadas, enraizadas, ela traz, desculpa gente,
ela traz coisas maravilhosas na sua vida, porque são coisas a longo prazo, não são coisas momentâneas, certo? São coisas que você constrói. Então, fica a dica, se você está passando por esse problema, o seu Exu é muito bom aí, maravilhoso, você não vai desfazer de um amigo, mas faça uma consulta oracular, tá? Faça uma consulta com quem sabe, com quem trabalha realmente com a espiritualidade, com a ancestralidade, com Exu e Pombagira, que é mais raro isso acontecer dentro de Exu e Pombagira do que com outras entidades, certo? Então faça essa análise, tá? Eu tenho certeza que isso vai te esclarecer muito. E se você gostou desse vídeo, já curte, né? Compartilha com as pessoas. Se você quer fazer consultas oraculares, tá? Eu vou deixar o telefone, tá tudo aí, tem um link, tá? Para você entrar em consulta comigo. Você tem essas dúvidas, Henrique, eu também estou passando pelas mesmas situações. Me chama lá que a gente vai, da melhor forma, te ajudar e a fazer você compreender, tá bom? É muito bom a gente ajudar os outros, mas primeiro você. Hoje o Banda Gira e segue nós aí, inscreve no canal.